Afinal, quem derrubou a taxatividade do rol da ANS? Eu sou Andréa Werner, deputada estadual eleita por São Paulo, e o que eu vou te contar, eu vi, eu presenciei. Ninguém me contou. Em setembro de 2021, foi iniciado o julgamento no STJ dos embargos de divergência da Unimed. O objetivo desse julgamento era determinar a natureza do rol da ANS, se ele era taxativo ou se ele era exemplificativo. O ministro Salomão iniciou o julgamento dando seu voto a favor da taxatividade do rol. Nesse momento, a ministra Nancy pediu vista. Esse julgamento foi retomado em fevereiro de 2022. Foi quando a gente começou uma grande mobilização, convocando mães de todo o país para se manifestarem em suas cidades e quem pudesse ir até Brasília que fosse com a gente, que a gente ia se acorrentar lá na porta do STJ. Saiu em muitos jornais, saiu em várias mídias, a gente fez um protesto lá na porta, se acorrentando com várias mães de todo o país. O julgamento foi retomado, a ministra Nancy deu o seu voto pela exemplificatividade do rol e o ministro Cueva pediu vista. Isso foi em fevereiro, anota bem. Em março, o presidente Bolsonaro editou, via medida provisória, a Lei 14.307, que dizia em um dos seus artigos que a amplitude da cobertura dos planos de saúde ia ser determinada pela ANS. Vocês podem ver aí a matéria da CNN falando exatamente isso. E o ministro Queiroga, na época, disse que a lei não era tão explícita, mas que sim, o governo apoiava o rol taxativo. É muito interessante ver que o próprio presidente da ANS, que também é uma indicação política, o senhor Paulo Rebelo, diz em uma entrevista não só que ele é a favor do rol taxativo, como que essa lei 14.307 diz que o rol é taxativo. O rol está previsto em lei, tem a lei 9961 que estabelece que o rol é taxativo. Mais recentemente foi editada uma nova lei, a 14.307, em que estabelece também a lógica da taxatividade, mas é uma discussão que, tanto para a parte econômica como para a segurança do beneficiário, vai trazer um prejuízo e eu entendo como sendo um retrocesso caso o rol não seja taxativo. Os protestos continuaram e o julgamento foi retomado em junho. O resultado, 6-3 para o rol taxativo. Sabe qual que é a coisa curiosa disso tudo? É que pelo menos 3 ministros que votaram pela taxatividade do rol usaram a lei 14.307 para basear os seus votos. Afinal, já tinha uma lei que dizia que o rol era taxativo e simplesmente facilitou o voto desses ministros. Depois desse resultado, vários grupos de ativistas, principalmente formados por mães, começaram a se mobilizar em Brasília, bater em gabinetes, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, montou um grupo de trabalho com deputados para elaborar um projeto de lei para, teoricamente, resolver essa questão. Foi mais luta nos bastidores, tentaram protocolar um projeto de lei que basicamente reforçava o que o STJ falou. Isso foi um deputado que é ligado à base governista. Mas com muita pressão conseguimos um projeto ok, que foi aprovado na Câmara e foi para o Senado para votação. Houve uma reunião no gabinete da senadora Elisiane Gama, onde tinha um representante do Ministério da Saúde e o presidente da ANS, e ambos se colocaram a favor de mudar o texto do projeto de lei de uma forma que a gente sabia que só beneficiaria os planos de saúde. Houve uma audiência pública, onde o ministro Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, também se colocou a favor de modificações no texto do projeto de lei. Mas com muita pressão, muita articulação, a gente conseguiu que fosse votado sem modificações, mesmo com o líder do governo no Senado, que é o Carlos Portinho, sendo contra. Então esse projeto de lei foi para a sanção presidencial e foi sancionado porque era véspera de eleição, porque senão a gente tem certeza que viria um veto. E o presidente sabia que ia pegar muito mal para ele vetar isso na véspera da eleição. Então foi ele que derrubou o rol taxativo? Não. Ele sancionou um projeto de lei, consertando a bagunça que ele tinha feito lá em março, quando ele editou uma lei que deu o motivo para os ministros do STJ votarem pelo rol taxativo. Essa vitória da derrubada do rol taxativo é de grupos de ativistas formados principalmente por mães do país inteiro. Essa é a verdade, ninguém me contou, eu estava lá, então vamos fazer justiça.